Voltamos a Brasília com atualizações do caso do senador Marcos Duval, porque a defesa dele se manifestou sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, de determinar algumas medidas cautelares. A Aline Becht está de volta trazendo os detalhes para a gente. O que foi que a defesa disse, Aline? Soraya, eu falo com vocês diretamente aqui da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que é onde Marcos Duval está agora, neste momento, para poder colocar a tornozeleira eletrônica e passar por todo esse monitoramento agora por parte da Justiça. Existe até um perímetro aqui agora, a gente não consegue passar daqui de onde eu estou para lá, para ficar um pouco mais perto, mas a expectativa é de que talvez ele fale aqui na saída da Polícia Penal. E aí a defesa divulgou uma nota, a defesa de Marcos Duval, negando o descumprimento da medida cautelar, afirmam que não havia uma proibição de saída do país e que essa viagem de Marcos Duval aos Estados Unidos, ela foi comunicada previamente ao Supremo Tribunal Federal e inclusive também à presidência do próprio Senado Federal. Eles classificam todo esse bloqueio patrimonial de Marcos Duval como desproporcional e desumano, citando inclusive que a família depende financeiramente dos rendimentos do senador, incluindo também para o tratamento oncológico de sua mãe. A defesa de Marcos Duval considera que essa decisão ela cria um precedente perigoso e compromete as prerrogativas parlamentares, invocando os princípios do devido processo legal e da separação dos poderes. Eles chegam a dizer que confiam que o Senado Federal adotará as medidas para poder restaurar a normalidade institucional e proteger o exercício do mandato de Marcos Duval. E aí eu relembro a vocês que por determinação do ministro Alexandre de Moraes, Marcos Duval foi alvo de uma operação hoje da Polícia Federal no aeroporto de Brasília, enquanto ele retornava dos Estados Unidos. E aí essa medida foi tomada após o parlamentar fazer essa viagem supostamente sem uma autorização judicial, contrariando ordens que ele já havia de cumprir anteriormente. E a Polícia Federal cumpriu então essa ordem da manhã de hoje. Marcos Duval teve o bloqueio de contas bancárias, cartões de crédito e também de chaves Pix. 30% do salário dele terá de ser utilizado para pagar uma multa de 50 milhões de reais por descumprimento de medidas judiciais. O senador já estava proibido, então, portanto, de utilizar as redes sociais. Ele é investigado por ameaças às autoridades, também incitação à violência e a tentativa de obstrução sobre a investigação da suposta tentativa de golpe de Estado de 2022. Então, o STF, o ministro, que é o relator dessa ação de Marcos Duval na Suprema Corte, acabou entendendo que ele descumpriu aí medidas que já haviam sido ordenadas, e aí a defesa de Marcos Duval agora se manifesta dizendo que não houve descumprimento e que essa viagem aos Estados Unidos com o passaporte diplomático ela foi comunicada previamente ao STF e também à própria presidência do Senado Federal. A gente segue por aqui, então, acompanhando toda essa repercussão na expectativa de uma possível fala aí do senador sobre essa operação de hoje e esses inquéritos que envolvem ele na Suprema Corte. Soraya. Obrigada, Aline. A gente vai acompanhando de perto. Qualquer coisa, qualquer novidade, só acionar aqui a gente. Enquanto isso, vamos chamar o Acácio Miranda para a gente repercutir mais essa manifestação da defesa, que fala ali em medida desumana, ilegal, em abuso de poder. Do ponto de vista jurídico, Acácio, de fato, o STF foi longe demais. Há uma expectativa de reversão dessa medida na sua avaliação? Soraya, o Supremo Tribunal Federal é objeto de inúmeras críticas no Brasil ultimamente, algumas fundadas, outras não fundadas, mas fato é que Marcos Duval conseguiu algo que parecia impossível no Brasil nos últimos tempos. Há um consenso que as medidas cautelares aplicadas em relação a ele no dia de hoje foram pequenas diante do descumprimento e do tamanho do descumprimento dele em relação às medidas cautelares anteriormente impostas. É importante que se frise, a medida cautelar substitui a prisão preventiva. E em sendo descumprido qualquer requisito da medida cautelar, ela na prática é convertida em prisão preventiva. E era isso que se esperava em relação ao senador Marcos Duval. Então, o Supremo Tribunal Federal agiu de forma bem ponderada em relação a ele,
na maioria das cautelares impostas. É óbvio que o valor é desproporcional, mas me parece muito mais um susto momentâneo do que algo que vá se efetivar. Os advogados dele já disseram que vão recorrer e acho que há uma probabilidade bastante grande de reversão deste valor em relação ao recurso a ser interposto. No mais, reitero, saiu barato. Se fosse qualquer acusado em primeira instância, em qualquer fórum espalhado Brasil afora, essa medida cautelar teria sido convertida em prisão preventiva e ele ficaria preso até o final do processo.